E ainda nesse assunto, os 3 instrutores presos por homicídio com dolo eventual após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, em Limeira, no interior de São Paulo, não souberam esclarecer quem foi o responsável pelo erro que levou a jovem à queda livre durante a prática do rope jump. De acordo com os advogados dos presos, Rafael Gomes dos Santos, os 3 faziam a vistoria e inspeção dos equipamentos de segurança. A defesa enviou à Justiça um pedido para a revogação da prisão preventiva e para a liberdade provisória dos instrutores. De que forma, então, essa acusação vai funcionar? A gente está ao vivo com Paulo Brondi, que é advogado criminalista do escritório Benedito Torres Advogados. Paulo, muito boa tarde. A gente já tem essa primeira acusação de que é o homicídio doloso, né, sem eventual culpa, sem intenção de culpa. Mas eu queria entender um pouco as outras acusações. E quando eu digo outras, eu estou me questionando, esses 3 homens que são presos, eles podem vir a ser acusados de outros crimes, além desse que está mantendo eles presos agora? Oi, boa tarde. Bom, vamos lá. Primeiro que nós não temos uma acusação, né? O que nós temos aí é uma tipificação primeira que a Polícia Civil fez. No caso, ela foi aceita no primeiro momento pelo Ministério Público e pelo Judiciário para se converter à prisão em flagrante, em prisão preventiva. Então, nós não temos uma acusação. A acusação, quem faz é o Ministério Público, no final da investigação, que dá início a um processo criminal. Nós ainda vamos precisar ver, porque a discussão se houve intenção, né, ou assunção do risco de se praticar, de chegar a um resultado, no caso morte, ou se houve um descuido, que aí levaria a discussão para o campo do homicídio culposo, quando não há intenção, mas há um descuido no proceder, essa discussão ainda vai acontecer lá na frente. Não só no momento em que o Ministério Público for, de fato, levar a sua acusação a juízo, também no momento da sentença e posteriores recursos. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma outra possibilidade que não seja o homicídio culposo. Parece muito claro que houve aí uma imperícia, ou seja, uma falta de cuidado no proceder de uma profissão que eles estavam exercendo ali. Como eu disse há pouco, a empresa responsável pela a execução não se manifestou ainda, não disse nada. A empresa ela pode ser acusada de alguma participação, ou nesse caso específico, só esses 3 rapazes podem acabar tendo que responder pelo que aconteceu? No nosso ordenamento, a pessoa jurídica ela não responde por crimes, salvo quando ambientais. Fora isso, a pessoa jurídica ela não é responsável penalmente falando. Então, a responsabilidade, nesse caso, vai recair sobre pessoas físicas, tá? A responsabilidade que pode recair à empresa são responsabilidades no âmbito administrativo e civil, de reparação de danos, inclusive dano moral pela morte da garota, da Maria Eduarda. Agora, a responsabilidade penal vai certamente recair sobre uma pessoa física. Quem? Isso a investigação é que vai ter que esclarecer, porque a investigação não pode pegar todo mundo que estava ali no local, responsável da empresa, e dizer todos vocês são responsáveis. Não. Tem alguém que era responsável por colocar a corda e não colocou. Quem é essa pessoa? A investigação é que vai ter que responder. Se houve outras pessoas que nesse processo também foram responsáveis, faltaram com o cuidado devido, foram imperitos, essas pessoas também podem responder em coautoria. Tá? Então, a responsabilidade penal, nesse caso, vai recair sobre pessoas físicas. A pessoa jurídica, a empresa responsável, vai ser responsável na questão administrativa, se houver, e na questão civil. Paulo, outro ponto também que chamou a atenção é de que a Prefeitura de Limeira, no primeiro momento, acusou o governo federal de não cuidar daquela ponte e deixar aquele espaço sem uma proteção necessária, o que justificaria, nessa visão da Prefeitura, esses acidentes que aconteceram tanto em 2024 quanto agora em 2026. Do ponto de vista jurídico, a Prefeitura ou mesmo o governo federal podem ter que responder alguma coisa? Podem, talvez sim, na área civil, né? Mas é claro que a gente sabe também que isso tem um elemento
político, sobretudo agora em ano de eleição, isso pode ter certamente essa discussão toda que foi levantada, salvo engano, pelo prefeito, pode também ter o seu elemento político, pode-se, inclusive, também discutir por que a própria prefeitura não tomou as suas providências que poderiam ser tomadas ali, enquanto se o governo federal era, vamos dizer assim, negligente, né, omisso. Por que a prefeitura também não agiu? Será que ela não poderia ter agido de alguma maneira para evitar a prática desse esporte ali nesse local? Então, essa discussão ela tem fortemente um elemento político que nós nem vamos entrar aqui. É óbvio, sem dúvida nenhuma, que o poder público, até mesmo municipal ou mesmo federal, podem ser responsabilizados, sem dúvida nenhuma, desde que seja demonstrada uma omissão. Doutor Paulo, muito obrigado por participar com a gente. Tragédia, sempre difícil a gente conversar sobre esses assuntos, mas infelizmente também temos que analisar do ponto de vista jurídico, até porque, como a gente falou, né, a mãe está sofrendo, vai querer que alguém responda pela morte da filha. É importante a gente discutir aqui isso também. Sem dúvida nenhuma. Nesse caso, né, penso eu que não seria caso de prisão preventiva, porque não é cabível prisão preventiva em crimes em que não há intenção, em crimes culposos, mas isso vai caber, depois dessa discussão, vai caber à justiça, que vai ser levado às instâncias superiores, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado.